Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus esteja abençoando todos nós nesse momento que nós começamos nessa quarta-feira. Estamos no dia 1º/7. Extremamente, ou melhor dizendo, no meio do ano. A metade já foi e começamos a outra metade do ano. Pela graça de Deus, nós vamos rompendo em fé, esse tempo diferenciado que Deus nos permite viver. E eu gostaria, queridos, nesse momento que nós vamos começar esse culto, estudo da palavra de Deus, você que já está aqui conectado conosco, juntamente com a sua família, que possamos nos curvar diante de Deus em oração e na presença do Senhor. Buscar a sua face, buscar a presença do Espírito Santo e estar em oração, pedindo a Deus a presença dEle conosco através da exposição da palavra, através do encontro com Ele, na hora que formos cantar e formos apresentar a Ele as nossas orações. Feche teus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nesse momento, ó Pai, onde nós nos conectamos como igreja do Senhor em nossos lares e através desta transmissão, ó Pai, nos unimos à igreja de Cristo e unimos aqui, ó Pai, com todos os nossos irmãos para ouvir a Tua voz, para apresentar diante de Ti as nossas orações, as nossas intercessões, para apresentar ao Senhor as nossas súplicas e o nosso louvor. Nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga a nossa mente cativa à Tua palavra e a esse momento de culto, e que sejamos todos nós alcançados pelo Teu Espírito Santo, e que haja um quebrantamento e uma reverência nossa diante da Tua presença, ó Pai. Nós oramos ao Senhor e Te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, nós podemos ainda cultuar ao Senhor através desta live e podemos nos unir diante do Senhor. Nós, todos, na presença do Senhor. Nesta quarta-feira, eu quero começar, dar continuidade, melhor dizendo, e no primeiro momento, fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, nós vamos ler os 13 primeiros versículos. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 13. Enquanto você apanha a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, nós aguardamos aqui para fazer essa leitura. Gostaria que você, em família, junto com os seus, aí em sua casa, estivesse fazendo também essa leitura, que não só ouvisse, mas também que lesse a palavra de Deus nesse momento. Então vamos ao texto, Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu
te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Glória a Deus. A ação de Deus transcrita nesses textos nos dá a segurança desses dias de pavor, de medo, de pandemia em que nós passamos. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 32, que exalta a fidelidade desse Deus soberano, esse Deus amoroso, esse Deus que tem, pelo seu propósito eterno, nos colocado à tua presença. O versículo 2 desse texto que nós lemos tem uma verdade extrema aqui, que é importante nós nos afirmarmos nela. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus estará conosco no meio de toda e qualquer dificuldade. Essa é uma grande verdade que nem eu, nem você podemos nos esquecer, porque quando Ele diz que Ele é fiel às suas promessas, à sua aliança realizada conosco. Vamos cantar hino de número 32. Fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor.
és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5, no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Queridos, nós vamos orar nesse momento, intercedendo por aqueles que em nossa cidade estão acometidos pela enfermidade do Covid. Já temos um grupo, se não me engano, temos 18 ou 19 casos ativos em nossa cidade. Ontem nós pudemos perceber que aumentou o número de curados, pessoas que passaram pelo Covid e já não se encontram mais com o caso ativo, mas estão curados. Então nós vamos agradecer também por esses que foram curados e vamos orar por aqueles que ainda permanecem passando por essa dificuldade. Eu gostaria que você fizesse a sua oração. Não vamos citar nomes aqui, mas você conhece pessoas que precisam das nossas orações. Então nós orar. Após o momento de oração, estaremos quebrando esse momento de silêncio com um cântico de louvor a Deus e gratidão a Deus. Curve a sua fronte, feche os teus olhos, aí onde você está, faça uma oração. Deus querido, nesse momento, ó Pai, nós clamamos e suplicamos ao Senhor em favor daquelas pessoas que estão acometidas, ó Pai, desta enfermidade que vem assolando todo o planeta. Clamamos ao Senhor que visite a terra com misericórdia, ó Deus. Que o Senhor visite os continentes, ó Pai, aonde ainda sofrem danos e danos terríveis, ó Pai, por essa doença. Onde mortos têm sido a cada dia acrescido nas estatísticas e os números vêm, Senhor, a cada momento, a cada instante crescendo. Ó Pai querido, talvez de tanto sofrer, muitos já até acostumaram com isso. Talvez de tanto ouvir falar de morte, muitos até se apavoram e nem mais percebem esta calamidade. Mas, ó Pai, quando começamos a perceber ela de perto, como é o caso da nossa cidade, que esses últimos dias tem sido pavoroso para nós, ó Pai. Medidas extremas já estão sendo tomadas em nossa cidade. E quando nós percebemos que pessoas ainda não estão se importando, nós percebemos o perigo, percebemos, ó Pai, o problema e oramos intercedendo por aqueles que hoje, com famílias, estão trancados em casa,
Senhor, vivendo a quarentena e o isolamento, porque um membro da família está acometido por esse vírus, e oramos clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor coloque virtude nos medicamentos, poder do Senhor, para que assim como no teu servo no passado, o rei Ezequias, o profeta Isaías ordenou que pegasse a pasta de figo e passasse sobre a úlcera, mesmo depois de que o Senhor já havia prometido a cura. E assim o rei Ezequias levantou-se do seu leito de morte. Que assim seja com todos aqueles, ó Pai, que hoje, ao invés de passar uma pasta de figo, existem os medicamentos que o Senhor tão bondosamente deu sabedoria aos homens para que fosse cura. E nós clamamos assim, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão, Senhor, na luta com conhecimento, com sabedoria, Senhor, trazer vacina para combater esse vírus que assola a humanidade. Ó Deus querido, nós olhamos a Ti, buscamos a Ti, porque os nossos olhos estão postos em Ti. É a Ti que nós buscamos e recorremos, ó Pai, quando nós olhamos para tão grande, Senhor, mortandade que se espalha pelo mundo. A Ti clamamos e a Ti buscamos, ó Pai, mas também não esquecemos de agradecer o Senhor àqueles que já estão curados, como é o caso dos 8 que já passaram aqui em nossa cidade, passaram pelo Covid e já estão curados, porque a boa mão do Senhor os curou. Louvamos e agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue fazendo esta obra em nossa cidade, bem como em nosso estado, em toda a nossa nação e em todo o mundo. Ó Deus, assim oramos e suplicamos ao Senhor por esses que são os nossos conhecidos e que o Senhor ouça a nossa súplica, ouça a nossa oração, pois a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos louvar a Deus nesse momento. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando você, onde quer que você esteja assistindo essa transmissão. E você aí na sua casa, que esteja louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Uma canção bem conhecida. Vim para adorar-te. Erga sua voz e louve ao nosso Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Declarei na sua casa, irmão. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sim, ó Pai, estamos aqui para adorar e glorificar o Teu nome, ó Deus. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Porque diante da Tua grandeza, ó Pai, nós não somos nada, ó Pai. Mesmo assim o Senhor se importa por nós, ó Pai, a ponto de mandar o Seu único Filho naquela cruz, que a gente não pode imaginar o tamanho da dor que Cristo sofreu naquela cruz por nós, ó Pai. Não temos prova de amor maior do que essa, ó Pai. Estamos aqui para Te agradecer e nos render aos Teus pés, ó Pai, e declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, ó Pai, de todo louvor, toda honra. O Senhor possa estar usando o pastor, vou trazer a palavra nessa noite, ó Deus, e entregamos esses louvores a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 69, versículo 13. Salmo de número 69, o versículo 13. Nós vamos fazer a leitura de apenas um versículo, onde nós seguiremos o estudo desta quarta-feira. Salmo de número 69, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça e pela Tua fidelidade em socorrer-me. A minha oração, nesse momento, é que essa palavra alcance o nosso coração, o meu e o seu coração. E que ao meditar nesse versículo, o Espírito Santo de Deus nos conduza a estar na presença do Pai. E eu gostaria de começar, queridos, pedindo a você que tentasse imaginar uma tela, aquela cena lá do Éden, quando Deus, pela viração do dia, ia ao encontro do casal, Adão e Eva, a conversar. Mas eu não gostaria que você imaginasse essa tela com Adão e Eva, mas com você,
em um final de tarde, ou em um jardim, ou em um banco, ou uma cadeira, ou um canto de mesa da sala, no silêncio, naquele momento de solitude, quando você e Deus estivesse ali em um fim de tarde para uma boa conversa. Que você pudesse pintar uma tela onde você estaria em uma conversa com Deus. E ao mesmo tempo uma interrogação em sua mente. Por onde começar a conversa? Que ritmo essa conversa vai seguir? Quais serão as suas indagações e as suas preocupações, os seus questionamentos, as suas palavras junto a Deus? E assim, então, adentrar a esse versículo, não dentro do contexto do Salmo 69 somente, porque eu já disse aqui algumas vezes, em alguns momentos com a igreja, que quando nós pegamos uma poesia, ou uma oração, ou um salmo, que devemos assim os considerá-los, e simplesmente ler um pedaço, é como se nós estivéssemos pegando aquele pedacinho de uma carta, e ler só aquele pedaço. Mas eu não queria que você entendesse dessa forma o contexto desse versículo, mas que você pudesse caminhar no contexto desse versículo. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer-me. Você o tomasse no contexto daquele que é o Criador de todo o universo. E nesse momento, você está do lado dele a expressar essas palavras. Que você tomasse esse versículo no contexto do Deus que te amou, que enviou Jesus Cristo para abrir um novo e vivo caminho, para que você pudesse estar em conexão com Ele através de uma oração. Que você pudesse olhar esse versículo no contexto do Deus que ama, do Deus que perdoa, no Deus que, mesmo sendo o autor e consumador da nossa fé, o Criador dos céus e da terra, e tudo que existe, nos trata com especial carinho, atenção, e de forma especial, individual, Ele nos ama, e Ele tem cuidado para comigo e para com você, e nos trata individualmente, de forma especial. E dentro desse contexto, dessa criação, desse grande amor, desse tão imenso universo, onde eu e você, diante de Deus, somos individualmente cuidados e tratados especialmente, pois Ele conhece a mim, conhece a você, nas nossas peculiaridades, nos nossos menores momentos da vida, e Ele tem cuidado de nós, ao ponto de que, quando nós observamos no Evangelho, ouvir uma expressão que se diz assim: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cai, se não for por intermédio do poder e da misericórdia de Deus. Querido, eu gostaria que nós pudéssemos observar esse versículo e observar um pouco da nossa história com Deus, da minha história, da sua história, você e Deus, dentro dessas poucas palavras aqui, e observar alguns detalhes importantes dessa intimidade, dessa comunhão especial que nós temos com Deus. E você, então, observando essas poucas palavras lidas aqui, aproximar-se de Deus, uma maneira de fortalecer
a comunhão, a amizade, a intimidade com Deus. E aqui então, observar que um dos detalhes mais importantes da nossa relação com Deus é o exercício da oração. Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. O exercício da oração, o exercício da busca, da conversa com Deus através da oração. Se você observar na palavra de Deus, nós vamos encontrar vários tipos de oração e são diversos os tipos e orações mais diversas que nós temos. Nós vamos encontrar Balaão, aquele que orava de olhos abertos. Nós vamos encontrar o rei Ezequias orando e chorando no seu leito de enfermidade virado para a parede. Nós vamos encontrar Neemias na frente do rei, provavelmente segurando a bandeja e segurando o vinho que ele acabara de servir a Deus em uma fração de segundo, orando a Deus. Nós vamos encontrar o rei Davi, quando perseguido por Saul, no mais profundo das cavernas, aonde ele se escondia, orando a Deus. Nós vamos encontrar orações nos mais diversos momentos. Mas também nós vamos encontrar orações tal como Jesus, que se retirava e passava vários momentos, até altas madrugadas, orando ao Pai. Nós vamos encontrar Daniel, que orava 3 vezes ao dia e com fidelidade, e pela sua fidelidade a Deus em seus momentos de oração, ele então foi pego pelos seus inimigos. Nós vamos encontrar, queridos, na palavra de Deus, diversos tipos de exemplos, de homens, de mulheres e de momentos de oração. Qual é o seu? Qual é o seu modelo de oração? E é interessante que é muito importante que nós vamos ver aqui, quando o salmista coloca, apresento a minha oração. E a ideia é que ele apresenta em um tempo favorável, o tempo de orar. E eu não tenho a menor dúvida, querido, que hoje, no mundo em que vivemos, as tragédias em que vivemos, nós devemos dar mais, priorizar mais o nosso tempo e dar mais oportunidade e viver melhor, trazendo em nosso momento da vida o tempo da oração, o horário de oração, o lugar de oração, o espaço da oração, estar diante de Deus, pois encontramos em um tempo muito favorável à oração. Por isso, eu gostaria que nós pudéssemos, na história da nossa relação com Deus, entender que vivemos um tempo oportuno para a oração. Mas o texto nos convida a uma oração diferente. Oração em busca de resposta. Se você observar, responde-me, ó Deus, é a palavra seguinte no versículo. Por que eu quero frisar isso com você nesta oportunidade, a dizer esse momento, responde-me, ó Deus. Olha, eu não sei você, mas eu já observei em mim. Eu vou falar que observei em outras pessoas, porque eu estaria falando de outras pessoas, mas eu vou falar de mim. Talvez você já tenha observado também. Tem hora que você só quer falar algumas coisas. De repente, né, você não quer nem falar para ninguém, você fala sozinho. Né? Ouvi uma frase aí que nesse tempo de pandemia, eu que já tinha costume de falar sozinho, ultimamente estou fazendo discurso. E às vezes no banheiro, tomando banho, você conversa sozinho. E tem pessoas que têm esse costume de falar sozinho. E tem pessoas que têm o costume de orar por orar. Mas o salmista está nos convidando a orar e esperar resposta. E buscar resposta. E estar na presença de Deus querendo a resposta. E é interessante isso, que quando você conversa, buscando a resposta de Deus, o tempo é maior, a busca é maior, a oração é com mais intimidade, a oração
é aquela que você, como o salmista fala no início do Salmo, se não me engano, o Salmo 5 ou Salmo 8, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. A ideia de ter a resposta é de entender com Deus, Senhor, esta é a minha oração, e aí? É como nós colocamos no início, uma conversa ao fim da tarde, não um monólogo onde você fala, mas que haja a resposta de Deus, que você alcance a resposta de Deus, que você entenda que Deus está respondendo a sua oração, que Deus está preparando resposta. Uma oração com a expectativa de ouvir Deus. É isso que eu gostaria que nós pudéssemos entender aqui. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração, responde-me, ó Deus. Queridos, e quando nós então entendemos assim, nós caminhamos que as respostas que o salmista ora e clama a Deus, são respostas com fundamentos. E aqui nós temos a resposta classificada com 2 fundamentos. O fundamento da graça de Deus. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça. E o fundamento da fidelidade em socorrer. E quando nós oramos a Deus e clamamos a Deus pela sua graça, porque ela é suficiente. Aqui no Salmo 63, alguns salmos atrás, nós vamos encontrar assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Cantamos, graça quão maravilhosa, um hino antigo, cantávamos nos nossos corais, e aqui nós entendemos que ela é realmente quão maravilhosa. Paulo, quando orou a Deus, pedindo que ele tirasse o espinho da carne, o Senhor respondeu, a minha graça te basta. Querido, o que mais necessitamos? Da graça de Deus. E esta é, então, uma resposta à oração, uma resposta fundamentada na graça de Deus. Mas o salmista caminha mais. Ele diz assim, Senhor, eu quero que a sua resposta venha com graça, mas venha na fidelidade do Senhor em socorrer-me. Ah, querido, o nosso Deus nos alcançou. O nosso Deus pagou alto preço com Cristo na cruz para nos socorrer, para redimir, para nos libertar. Quando nós oramos, clamando a fidelidade de Deus, é essa fidelidade do Deus que fez uma promessa para nós. E aqui nesse versículo tem um detalhe que às vezes passa despercebido. Quando nós observamos que a palavra está aqui grafada, Senhor, com todas as letras maiúsculas, nós estamos referindo ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, assim como em alguns outros momentos nós vamos encontrar Senhor dos exércitos, nós vamos encontrar o Senhor Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. Em outros momentos nós vamos encontrar o Deus que é o Deus da providência. Aqui nós estamos orando ao Deus da aliança, aquele que fez um pacto, e esse pacto que ele fez comigo, que ele fez com você, foi lá na cruz, quando ele entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer a salvação, e a resposta dessa oração com fundamento na fidelidade em socorrer, das palavras de Jesus, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 21, está consumado. É somente nós nos apropriarmos dessa grande verdade da resposta da oração, porque com fidelidade, Deus, em Cristo Jesus, já nos constituiu mais do que vencedores. Então, quando eu oro com a resposta na fidelidade do Senhor, o Deus da aliança, essa oração já está respondida, querido. Essa oração é já um motivo de gratidão a Deus, porque Ele é o Deus que tem curado, Ele é o Deus que tem nos sarado, Ele é o Deus que tem nos guardado em Cristo Jesus. E como Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, Ele já nos vê assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Grande é
a sua fidelidade. Por isso nós podemos cantar: Tu és fiel, Senhor, fiel às tuas promessas, fiel ao seu amor que nos alcançou, fiel à grande e salvação que nos traz com verdade ao seio da eternidade nas moradas celestiais. Assim é, queridos, a nossa história com Deus, a nossa história de oração com resposta na graça de Deus. Mas antes de terminar e concluir aqui, eu gostaria de adentrar a um detalhe mais específico que esse salmo nos convida a pensar aqui. É quando ele começa no versículo: quanto a mim. E quando eu observo esse detalhe do versículo, quando ele diz assim, quanto a mim, eu tenho um detalhe aqui que é muito individualista, uma situação onde ele coloca uma expressão de estar no meio de um grupo de pessoas, e de fato, se você observar os versículos anteriores, ele está falando de um grupo de pessoas, mas ele então, no início do versículo, quando ele apresenta esse quanto a mim, ele nos leva a pensar numa questão pessoal. Embora outras pessoas agem dessa ou daquela forma, ou vivem dessa e dessa natureza, eu não, Senhor. Eu apresento no tempo certo a minha oração, e eu fico esperando a sua resposta, e eu quero a sua resposta com graça e com fidelidade. E ele então, ele se afasta de um grupo e entra numa intimidade com Deus, e entra num momento onde que o todo ao redor vive uma história, vive uma situação, e ele vive um momento de orar a Deus. É quando o salmista nos ensina a entrar no quarto da nossa alma e ali nos derramar diante de Deus. É quando nós somos convidados a estar sozinho na presença de Deus e buscar nos mais profundos das nossas convicções, da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus, da onde nós nascemos em Cristo Jesus, e ali o Senhor nos estendeu a mão e disse: Tu és meu, eu hoje te gerei, tu és meu para sempre, e assim diz que ninguém poderá arrebatar-me da minha mão. O próprio Jesus que nos diz isso ao coração, e ele então nos leva a dizer: quanto a mim, Senhor, eu que nasci porque o teu filho morreu na cruz por mim, eu que era pecador, mas o Senhor pagou alto preço para que eu fosse diferente, eu chego diante de ti e apresento a minha oração. Não é alguém que simplesmente deu um grito na praça, não é simplesmente alguém que orou por orar, mas é aquele que tem a consciência que as suas raízes estão fundamentadas lá na cruz de Cristo, na salvação eterna, e ele então chega diante de Deus e ele diz: Senhor, diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, diante de todas as tragédias, de todos os momentos, diante de todas as dores que assustam, diante de todo o pavor que é lançado sobre a humanidade, diante de todas as dificuldades que nós temos visto, quanto a mim, Senhor, eu me recolho à tua presença em oração. Eu me recolho a ti, ó Deus, eu me recolho ao meu quarto de oração, e eu busco em ti para receber a tua graça, para receber a tua fidelidade, para receber a tua resposta, e me encontro contigo nesse momento de oração. E assim então, queridos, eu gostaria de trazer ainda para você, para encerrar, 2 exemplos da palavra de Deus que nos convida a pensar nesse momento de individualidade com Deus. O primeiro está no Evangelho de João, e foi com Pedro. E Pedro, então, ali, depois de cansado de esperar, e já desgastado por toda aquelas tristezas que o envolveu após a morte de Cristo, no Evangelho de João, ele convida, e eles estavam juntos, diante do mar de Tiberíades, e ele vai pescar. Eu vou pescar. E ali foi pescar,
depois que não apanhou nada, chegou então, mandou Jesus distante da praia, pediu para que eles lançassem a rede do outro lado, e eles lançaram, e ali tem que eles pegaram 153 grandes peixes, e depois então Jesus come aquele peixe com eles à beira da praia, e ali então Jesus pergunta por 3 vezes, tu me amas? E no decorrer da conversa, Pedro então olha para Jesus e vê João e diz, Senhor, quanto a este? Jesus fala uma palavra para Pedro, e ele disse, olha, quanto a este, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus chama Pedro a um momento de intimidade, a um momento de responsabilidade individual de quem ele era na relação com Deus. Quanto a ti, segue-me. E Pedro ouviu. E Pedro ouviu essa palavra, irmãos. E Pedro seguiu a Jesus. E Pedro então se tornou o apóstolo Pedro, a proferir em seus discursos, em suas pregações. E ali então, juntamente com João, no início do cristianismo, foi ele quem deu início, através dos seus sermões, através dos seus discursos, quando quase 3.000 foram batizados. E ali então, ele e João, na Porta Formosa, ali ele deu aquele coxo a capacidade do poder de Deus para que ele pudesse andar, e muitas foram as obras que Pedro, seguindo a Jesus, foi e seguiu até a morte, ao ponto de não achar que ele era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre, e então pediu que o crucificasse de cabeça para baixo. Pedro o seguiu na intimidade com Deus. Mas eu tenho um outro exemplo que eu gosto de referir para mim e para você. Jesus estava caminhando, e ele então passava por Jericó. E o cego Bartimeu, ouvindo aquele tropel de gente, perguntava o que se acontecia, e as pessoas falavam, olha, é Jesus de Nazareno. E ele então começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele parar de gritar, mais ele gritava, até que Jesus parou e mandou chamar e falou assim com ele, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Jesus chama aquele cego na intimidade. E Jesus chama ele na individualidade. No meio de toda aquela multidão, no meio de tudo que estava acontecendo, de toda a história da sua vida, Jesus faz essa pergunta para ele. E hoje, queridos, quando nós lemos o Salmo 69, no versículo 13, quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça e pela Tua fidelidade em socorrer-me. Esse quanto a mim nos convida a uma individualidade diante de Jesus. E Jesus então vira para mim e para você. O que queres que eu te faça? Que Deus te abençoe, querido. Que a presença do Espírito Santo no seu coração seja aquele que vai te direcionar a responder com sinceridade a Jesus. O que queres que eu te faça? Deus nos abençoe. Deus nos sustente. Que o Espírito Santo esteja comigo e com você, e que nós possamos descansar nas promessas fiéis do nosso Deus. Amém? Vamos orar, encerrando assim o nosso momento de culto a Deus. Ó Jesus, obrigado, porque na cruz Tu pagaste alto preço por nós. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho amado, que o Senhor nos enviou para nos trazer, Senhor, tão grande salvação. E como o próprio Jesus naquela cruz, com um brado, disse, está consumado.
nós cremos, ó Deus, que tudo o que tinha que ser feito, o Senhor fez por nós. Ó Deus, nos leva a esse momento de intimidade contigo, que assim, ó Pai, na individualidade, nós podemos, cada um de nós, possamos dizer ao Senhor, cada um dos nossos irmãos que estão aqui ouvindo a Tua voz, quanto a mim, e assim, ó Pai, estar na Tua presença, através, ó Pai, de uma intimidade, através de uma sinceridade de coração, através de apresentar em tempo propício a sua oração, através de esperar uma resposta contigo, ó Pai, e glorificar o Teu nome pela Tua graça e pela Tua fidelidade. Ó Deus querido, abençoe a todos os nossos irmãos que agora conosco apresentam diante de Ti os seus corações. E assim, ó Pai, que o poder do Teu Santo Espírito esteja com todos nós. Nós oramos agradecidos e suplicamos o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e obrigado por estar conosco nesta transmissão. Fiquem na